Bom dia! Como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Vocês passaram bem essa noite? Gente, nós já estamos no capítulo 4. Glória a Deus. Quando a gente não para, né? Não desiste no meio do caminho, a gente avança. Glória a Deus por isso. Tô conectando aqui o streaming. Gente, tá uma temperatura tão boa e maravilhosa aqui em Lajeado. Aleluia. Sabe aquele calorão? Não tá? Tá bom, tá gostoso, tá agradável. Que bênção. Que bênção. Hoje eu consegui vir um pouquinho antes do que tava normal, já a oração foi bem rapidinho, mas foi tremenda demais, nossa. Já na hora de já tava com meus olhos já inchados de chorar. Deus é maravilhoso, realmente, assim, olha. Ele faz mais do que a gente pode imaginar. Eu louvo a Deus. Porque só Ele pra ser Ele, né? Aleluia, Jesus. Vamos orar pra gente começar. Ó, a Ni já tá na madrugadona aqui já. Já acordou, Ni? Ni, achei que eu ia te ver ontem. Não te vi. Ontem começou o carisma, gente. Foi a primeira aula, assim, só pra instruções, né? Mas sempre é uma benção, né? A gente tá presente, assim, dos irmãos. Então foi muito bom. E acho que é dia 26 agora, né? Começa, então, as aulas, né? Pasme. Quero te ver dia 26, viu? Que negócio é esse? Deus te quer lá. Vamos orar, então, antes da gente começar. Ah, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu és um Deus tão tremendo, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão gigante, tão imenso, tão amoroso, tão benevolente, tão bondoso, tão amoroso, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque quem Tu és, Senhor, porque essa é a Tua natureza. Tua natureza, ela é perfeita, Deus. E Tu nos guia, Senhor, nesses caminhos, Tu nos ensina nesses caminhos, para que a nossa vida ela seja cada vez melhor, Deus. E eu vejo isso cada dia, Senhor, mais e mais na minha vida e daqueles que Te amam, Senhor. Por isso eu Te louvo, Deus, Te agradeço. Agradeço por mais um dia estarmos aqui, reunidos na Tua presença e podermos, Senhor, conhecer mais da Tua palavra, conhecer mais as Tuas ordenanças, para que nós possamos se alinhar ainda mais, Deus, na direção que alcança, né, a Ti, dentro da nossa mentalidade, dentro das nossas emoções, dentro da nossa essência, dentro do nosso caráter, dentro da nossa alma, Senhor. Nos transforma, Pai, se revela, Deus, nesse dia, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tens liberdade aqui, muda tudo de lugar se for da Tua vontade, faz a Tua obra, faz a Tua vontade, em nome de Jesus, para que nós realmente recebemos tudo aquilo que Tu tens preparado para esse dia, Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Vamos lá, então. Vamos começar. Deixa eu pensar se eu tenho algum recadinho para essa semana. Tô procurando colocar lá no grupo a live normalmente, né, pelo Instagram. Mas eu quero saber de vocês coloquem lá no grupo qual a plataforma que vocês mais gostam. Porque a gente coloca no streaming, né, que é no YouTube, né, no Spotify e no Instagram. Então a minha pergunta é, onde que vocês mais utilizam? Para que eu possa enviar, para não enviar todos eles, né, lá no grupo, para que eu possa enviar aquele que vocês mais usam. Eu creio que a maioria usa mais o Instagram, né, mas vocês podem me dizer, tá? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu preciso avisar vocês. Hoje é quarta-feira. Hoje não tem 10M.
acabou a nossa turma. Mas quem tem interesse em fazer a próxima turma, pode me chamar pra gente já entrar na lista de espera, porque a gente ainda não tem data, mas quem já quiser já colocar o seu nome na lista de espera. Eu acho que a maioria é pelo Insta, mas eu vou fazer uma enquete lá no nosso grupo. Vou fazer no Instagram também ali uma enquete. E aí eu vou postando pra vocês, né? Porque às vezes as pessoas me chamam e me pedem, onde é que tá a live? Onde é que tá a live, né? E aí ninguém sabe onde é que tá a tal da live, gente. É lá no Instagram. É só entrar lá, tá lá no meu perfil, né? Mas eu acho que deu também confusão por conta do outro Instagram, né? Que a gente tava usando, que era do Voz. E foi, né, o 10M foi maravilhoso. Até pra mim, assim. Porque não é porque eu tô ali, né, entregando, é que eu não tô recebendo. Eu também tô recebendo. Quando eu tô escrevendo, quando eu tô falando com Deus, quando eu tô gerando ele, né, eu também tô recebendo. E quando eu tô entregando ele, eu também tô recebendo de outra maneira. Então, assim, é um mover de Deus mesmo, 10M. Glória a Deus por isso. Então, como deu toda essa confusão ali do Instagram do Voz, eu creio que às vezes a pessoa fica lá, aqui, né? Fica meio perdido, né? Então, eu tô postando lá no grupo para vocês terem acesso, tá? Então, vamos fazer a nossa leitura do livro do 1 Coríntios, no capítulo 4, então. Apóstolos de Cristo. Eita, glória! Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que ele está falando aqui, né? Ele está desejando que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é só para alguns, né? Mas olha o que ele está falando aqui. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, porque a gente tem a revelação é Jesus, né? E que se a gente carrega essa revelação, se nós já fomos salvos, é porque a gente já tem a revelação de Cristo, né? Então, se nós já tivemos a revelação, que a gente seja encarregado também, né? De entregar isso que era um mistério e que hoje já não é mais um mistério, já foi revelado, já foi consumado, né? É isso aí, Ni. A gente tem um pensamento que é o que o mundo nos impõe, né? É o pensamento do mundo, das experiências que a gente teve, do nosso passado, das experiências que a gente viveu, foi construindo pensamentos na nossa mente, né? E aí quando a gente faz o 10M, a gente começa a entender o que Deus pensa sobre aquilo ali, né? E o que Deus revela sobre nós, sobre quem nós somos, sobre o que nós devemos fazer, sobre quem nós vamos nos tornar, né? Então é realmente maravilhoso. Então, voltando aqui, portanto, que todos nos considerem, né, como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Por que ele está falando? Olha, que todo mundo possa alcançar o Senhor através de ti, né? Se tu já é um servo de Deus, se tu já recebeu o mistério de Deus, se tu já foi revelado para ti, né, a palavra de Deus, se os teus olhos já foram iluminados, se tu já entregou a tua vida para o teu único e suficiente Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o próprio Deus, né? Se essa revelação já chegou a ti, que tu seja servo de Deus, né? E que venha falar sobre isso, né? Ano 2. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Aleluia, Jesus. Isso, que nós sejamos fiéis, né? No pouco, no muito. Que ainda assim a gente permaneça, né? Eu já falei pra vocês aqui que ser crente não vou mais passar por desafio. Então agora, se Deus é comigo, quem vai ser contra mim? Sim, com certeza. Mas Deus não fala que Ele não vai mais te permitir passar tribulações. Ele fala, eu estarei contigo na tribulação. Mas Ele não fala, eu não vou passar. Tu não vai passar por tribulação porque tu tá em Cristo, né? Então, pelo contrário, aquilo ali vai forjando a nossa fé. Porque antes a gente estava lá sem fé nenhuma, achando que se a gente estivesse passando por uma tribulação, a gente estava já morto. A gente já estava praticamente se enterrando, né? E hoje não, hoje a gente está passando pela prova dando glória a Deus, dando risada,
estando em paz, porque a gente sabe que a gente tem um Salvador, a gente sabe que tem a mão poderosa do Senhor sobre nós. Então a gente vai passar, às vezes mais rápido, às vezes não sendo tão... Tem coisas que eu passei esses 2025 que eu pensei assim, meu Deus do céu, como é que eu passei desse jeito, Deus? Óbvio como que eu passei, porque era Deus me sustentando, né? Então, a gente passa pela prova com mais facilidade, com mais alegria, com mais sabedoria, com mais facilidade, mais rápido, mas não significa que a gente não vai ter para passar, tá? Então, que a gente seja fiel, né? Também quando tiver a tribulação. A gente até pode, né? Falar, ai, Deus, tá difícil, olha só. Né? Deus conhece o nosso coração, Ele sabe até onde é que a gente vai. Lá no 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Glória a Deus. Que a gente realmente, né, não se importe com aquilo que as pessoas vão falar sobre a gente. Querido, não se importa. Minha irmã, não se importa com aquilo que as pessoas falam a teu respeito, porque se eu me preocupasse com o que os outros pensam de mim, nossa, eu não viveria hoje a intimidade que eu vivo com Deus, eu não viveria os presentes que o Senhor tem me agraciado, com certeza, porque eu estaria preocupada, né, com o que as outras pessoas estariam pensando e eu não tomaria as decisões e as escolhas que eu tomei. Porque Deus, Ele não vai fazer por ti. Sim, ele pode até fazer eu vou preparar aqui o cenário para ti, mas ainda assim tu vai ter que dizer sim, e ainda assim tu vai ter que ir até o lugar, né, que Deus preparou para ti. Então, Deus, Ele apoia tudo, mas ainda assim Ele nos dá livre-arbítrio de tomar escolhas, de tomar decisões em cada momento da nossa vida, né? Tô falando pra ti isso. Tu tem o livre-arbítrio de tomar a tua decisão e de escolher estar no carisma, né? Deus, Ele vai preparar esse caminho. Mas ainda assim que a gente tenha a fé de acreditar, né, que Deus, Ele é conosco, Ele está conosco, Ele nos apoia, Ele nos prepara. Ele prepara os caminhos, Ele prepara a provisão. Mas ainda assim a gente precisa pisar. A palavra de Deus vai dizer, dá o passo, né? E eu vou escrever o resto, eu vou desenhar o caminho. Porque não é pelo aquilo que a gente está vendo e nem pelas circunstâncias que a gente vai se posicionar, mas pela palavra que Deus libera sobre nós. Pela palavra dele a gente vai se posicionar, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar, tá? Então aqui ele tá falando, olha, nem tribunal, nem julgamento humano, nada disso aí, eu não tô nem aí. Glória a Deus, aleluia. Gente, se fosse pela nossa família também, né? Se lá no começo eu me preocupasse com o que meu pai, o que minha mãe estavam achando, né, de mim, eu não seria hoje quem eu sou. E eles não me chamariam talvez hoje para se aconselhar até, inclusive. Por quê? Porque eles achavam no começo que eu estava fanática, que eu não podia estar fanática daquele jeito e só falar de Deus, e só falar de Deus, e só falar de Deus. E eu falo mesmo, eu só quero falar mesmo de Deus. Onde eu puder falar de Deus, eu vou falar. Onde eu puder falar de Jesus, da salvação que Ele nos proporciona, eu vou falar. Então, assim, deixa que te chamem de fanático. Tem alguns que falam que eu sou religiosa. Outro dia eu ouvi que eu sou religiosa. Não, eu não sou religiosa. Eu creio no Deus poderoso. Único e suficiente Senhor e Salvador. Isso não é religião. Isso é verdade. Glória a Deus. Lá no 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Glória a Deus. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Aleluia, Jesus. A gente não tem como saber o que tem dentro do coração de uma pessoa. Eu não tenho como entrar dentro da Ni, por exemplo, e saber o que está lá no coração dela. Deus o pode. Então, quem sou eu para falar, como a Ni tem tal atitude, né? A gente não conhece o contexto inteiro da pessoa.
A gente não conhece o passado da pessoa, a gente não conhece o coração dela, a gente não conhece as intenções dela, a gente não conhece os pensamentos dela. A gente vê o que a pessoa tá fazendo. Isso é o que a gente tem acesso. A gente só consegue acessar o que ela fala e o que ela faz. É pouco comparado com o que ela é. Então, como é que a gente vai julgar aquela pessoa se a gente só tem um pedaço dela? A única pessoa que tem acesso à totalidade daquela pessoa é Deus, o Criador dela mesma. Né? Quem fez aquela criação, ele tem acesso a tudo. Nós não o temos, né? Então, eu vou fazer um comparativo com o celular, tá? O cara que criou o celular, ele tem acesso a tudo porque ele trilhou todo o acesso para criar aquilo ali. Então ele conhece cada peça, cada aplicativo, cada botão, ele conhece tudo, porque ele foi o criador. Mas a pessoa que vai comprar aquele celular e ela vai usar aquele celular, nem sempre ela vai conhecer. E eu digo isso sobre nós mesmos. Deus me criou. Eu sou minha. Não, eu sou dele. Então eu também não tenho acesso à minha totalidade. Eu me desconheço de mim mesma. Então, eu não me conheço, às vezes, na totalidade. Eu não conheço todos os meus gostos, eu não conheço todas as minhas capacidades. Por quê? Porque eu não tenho acesso a tudo isso em mim. Quem dirá a uma outra pessoa? Nós passamos a nos conhecer ao longo do caminho, porque Deus vai revelando quem nós somos, através da revelação também de quem Ele é. Então, é algo que nós não temos acesso. Ele somente tem esse acesso. Então ele tem tanto a totalidade do acesso de nós conhecer, de saber quem nós somos, e por isso, muito provavelmente, ele morreu na cruz por nós, porque ele já sabia onde nós iríamos chegar. Ele já conhece a nossa totalidade, mas nós não conhecemos a totalidade. Nós ainda precisamos nos autoconhecer, conhecer os nossos... Às vezes a gente não sabe qual que é a intenção do nosso coração. A gente tá fazendo uma coisa ali no piloto automático e a gente nem para pensar o que eu realmente quero. Porque eu tô fazendo no automático. Então, todo esse mecanismo, né? Que nós somos seres tricotômicos, que é ali a nossa alma, né? Que é dividida entre a nossa mente, entre o nosso coração, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, né? A gente tem o nosso corpo, né? Que tem todo esse mecanismo no nosso corpo, é tanta coisa. A gente às vezes não escuta o nosso corpo falando, mas o nosso corpo ele fala, né? A doença nada mais é também do que o nosso corpo falando, pedindo às vezes um arrego, né? Um dia uma seguidora minha falou, eu tava com muita olheira naquela época e eu tava dormindo muito pouco, como eu tô fazendo nesses últimos tempos. Preciso dormir mais. E ela falou assim, Daya, tu não precisa de... Eu tava pedindo pra elas, né, alguma ajuda, o que eu podia fazer e tal, né? Ela, Daya, isso aí é só dormir? É verdade, gente. Eu comecei a dormir mais, realmente as olheiras passaram mesmo. Então, assim, o nosso corpo, ele mostra aqui do lado de fora aquilo que nós estamos... que a gente tá alimentando ele, né? Assim também, as nossas ações, elas também demonstram quem a gente é. Porque quem dentro do nosso interior, no fundo da nossa alma ali, lá no fundo, o que contém ali dentro da nossa essência. Então, se a nossa essência, por exemplo, tá lá suja, né? A nossa alma tá lá ainda suja, que o Espírito Santo ainda precisa fazer essa obra naquele contexto, vai apresentar nas nossas ações. Isso também serve para os nossos irmãos. Então, como é que eu posso julgar? Né? Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Até mesmo com os nossos filhos, a gente fala dos nossos filhos. Tu é isso, tu é aquilo. A gente profere às vezes palavras, sendo que a gente não tem esse acesso de dizer tal coisa. Eu sempre falo pro meu filho, olha, tu tá tendo uma atitude desse jeito. Dificilmente eu vou dizer pra ele, tu é isso ou tu é aquilo. A não ser que seja positivo. Se for pra corrigir ele, eu vou dizer, olha só, tu tá tendo uma atitude de alguém que tá querendo esconder algo. Ontem mesmo a gente tava falando sobre isso, né? Ele tava tendo um tipo de atitude ali que não tava alinhado nem com a palavra, nem com a minha educação aqui. Então eu não falei pra ele, tu é um mentiroso. Não, eu não falei isso pra ele. Eu falei, olha, essa atitude que tu tá tomando, ela tá escondendo algo. Então, isso é coerente com aquilo que tu quer ser,
com aquilo que tu diz que tu é, filho de Deus, ou não. Para que tu possa tomar a tua escolha. Porque de fato tu está escondendo algo. Né? Então quem esconde algo se torna, com o passar do tempo, com uma identidade criada que eu sou um mentiroso. Com o tempo tu mesmo vai começar a falar isso pra ti. E isso é inconsciente, gente. Inconscientemente. E quando tu grava que tu é um mentiroso, ou quando alguém fala que tu é um mentiroso, quando tu era criança talvez te falaram, tu é um mentiroso, tu tá mentindo, não sei o quê. E aí tu gravou aquilo ali, tu fica viciado na mentira. E como tudo que a gente se vicia, a gente fica bom naquilo. Cada vez a gente precisa mais e mais e mais. E eu vejo hoje uma sociedade doente porque se viciou em mentir. Né? Por causa de um monte de contextos, não pode fazer, não, tem que cuidar pro outro não se magoar, tem que cuidar pra não sei o que, tem que cuidar pra pessoa não te condenar como um mal educado, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. E aí a gente foi criado em cima, eu não sei você, mas eu fui criada dentro de um contexto onde que se eu chegava na casa de alguém e eu falava que eu tava com fome, meu Deus do céu, aquilo ali era a morte, né? Então eu tenho que mentir. Eu não posso falar a verdade, né? Então, olha como é que em vários contextos da nossa vida a gente foi ensinado também padrões pela própria sociedade, né? Que não é pregar a verdade, não é falar a verdade, é esconder. Já começa nas brincadeiras de esconde-esconde, né? Então, isso tudo foi gerando em nós uma mentalidade voltada para a mentira. Também no contexto da escassez. Uma mentalidade voltada para a escassez. Isso tudo vem do nosso passado. Nós somos o nosso passado? Não. A palavra de Deus ela vai dizer que hoje Ele está fazendo algo novo. Então eu já declaro sobre a tua vida que hoje o Senhor já está fazendo algo novo. Né? Então que a gente possa abrir mão de todos esses pensamentos antigos, né? E possa ser renovado, como diz lá em Romanos, que a gente viu recentemente, né? Que a gente possa ser renovado na nossa mente no hoje. Nossa, você tá um espetáculo, gente. Oh, meu Pai amado. É artista esse nosso Deus, né? Então, que a gente realmente possa se voltar para esse zero, né? Para esse nada. E a gente possa entregar para o Senhor esse dia que ainda não existe e permitir com que Ele faça essa obra em nós e através de nós. Que a gente esteja aberto ao novo de Deus. E não com medo de se acontecer alguma coisa nova que eu não sei lidar. Ou não ficar em reação com algo novo que aparece e que parece que aquilo ali tá me ameaçando. Mas será que realmente tá me ameaçando? Porque isso também é uma maneira do mundo nos ensinar. Que tudo vai nos afetar, que tudo tá nos matando. É um instinto de sobrevivência, né, que a gente chama. Só que se a gente não ultrapassar esse instinto de sobrevivência, que é um mecanismo natural nosso, a gente não vai conseguir alcançar uma mentalidade mais expandida, porque a gente vai estar sempre reagindo. E Deus não nos chama para reagir. Deus nos chama para usar a sabedoria eterna. Deus nos chama para mansidão. O que está acontecendo realmente aqui? Deixa eu parar, refletir. Eu não preciso sair reagindo igual um doido. Se alguém quis me atacar ou se alguém quis falar alguma coisa, né? Não, calma. Mansidão. Isso é que Ele nos ensina. Amém? Eu nem sei por que eu tô falando isso, gente, meu pai amado, mas enfim, eu pego aqui uma coisa e vou lá, né? Era por causa do julgamento, né? Então, que a gente não seja a pessoa... E, gente, isso aqui é muito difícil, tá? Eu falo pra vocês, eu digo, meu pai amado, que isso se torne fácil na minha vida. Em nome de Jesus. Porque é muito natural a gente julgar. Mas eu tenho percebido algo que faz com que a gente não julgue. Quando a gente tá com a nossa mente ocupada em fazer aquilo que a gente coloca na nossa agenda pra fazer... E a gente se foca naquilo que a gente tá fazendo. Tipo, eu tô fazendo meu café, então eu tô fazendo meu café. Eu tô enchendo a minha garrafa, então eu tô enchendo a minha garrafa. O que normalmente acontece é, enquanto eu tô fazendo café, eu tô com meus pensamentos vagando, né? E aí, enquanto esse meu pensamento, ele vagueia, eu não tô completa ali, tô fazendo aquele meu café. E nesse momento em que o meu pensamento, ele começa a vagar, muitas vezes a gente vai pra essa região do julgamento. Né? Então eu tenho orado muito e eu oro por vocês também para que Deus nos dê esse discernimento de estar onde nós estamos 100% inteiros e completos. Se eu tô lendo a palavra de Deus, eu tô lendo a palavra de Deus. Se eu tô enchendo a minha garrafa de água, eu tô enchendo a minha garrafa de água. Se eu tô atendendo meu cliente, eu tô atendendo meu cliente. Se eu tô falando com meu filho, eu tô falando com meu filho naquele momento. Ontem de noite ainda aconteceu isso, tá? É difícil, viu?
O Henry começou a falar e a minha mente foi. Só que eu percebi, né? Então que a gente consiga perceber e que a gente possa resgatar o pensamento e trazer ele de volta, né? E aí foi meu pensamento longe. Eu só olhei pra ele e digo, calma aí. Eu tava lá naquele pensamento, volta. Né? E tá, tô aqui de novo. Que a gente possa fazer ter essa percepção, né? Pra poder resgatar aquela parte nossa que foi pra lá e que não tá aqui, que a gente possa estar inteiro e completo em cada momento da nossa vida. Porque quando a gente tá inteiro e completo, a gente não julga. É muito difícil a gente julgar algo quando a gente tá inteiro e completo naquele lugar. Quando eu tô fazendo café, eu não tô julgando o café, porque eu tô fazendo o café. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando eu tô escutando o meu filho sem esse buzinar de pensamentos, quando não há pensamento, eu consigo estar inteiro e completo para escutar ele. E aí eu não fico julgando se ele tá pensando certo, se ele tá pensando, sabe? É diferente esse espaço. É um espaço de completude, é muito poderoso esse espaço. Amém? Então, no 4, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Então, a hora devida do julgamento será quando ele virá, e ele é quem vai fazer, tá? Ele trará à luz o que está oculto. Então, aquilo que nós ainda não temos acesso, até mesmo sobre nós mesmos, e aquilo que não está ainda claro, não está ainda consciente, não está ainda iluminado, né? Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do nosso coração. Ele vai mostrar para nós aquilo que está no nosso coração, aquilo que está lá no mais profundo da nossa alma. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ai, 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 né? Então, que a gente possa pedir já para o Senhor alinhar o nosso coração com Ele, com o coração dele, porque quando a gente pede para ele alinhar o nosso coração com o dele, nosso coração ele vai sendo purificado e as intenções do nosso coração vão sendo alteradas. E é uma bênção isso, porque quando a gente vai orar para clamar a Deus e tudo mais, a gente começa a orar certo também, as nossas orações elas são respondidas, porque aquilo que Deus quer, se a gente quer também, pronto, alinhou, né? Então não tem por que mais aquilo não acontecer. Então eu oro em nome de Jesus para que em todo tempo, né, as nossas orações elas sejam orações coerentes com a vontade de Deus. Que a gente possa pedir mais para que o Senhor alinhe a vontade dele com a nossa. Amém? Às vezes a gente está pedindo umas coisas nada a ver. Eu tenho tanta oração que no começo lá do meu processo cristão ali, eu pedia para Deus e hoje, meu Deus, eu dou graças a Deus que não foi atendida a minha oração. Que não tinha nada a ver, nada a ver. Que era um coração que ainda não... Nada a ver, tá? Lá no 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Ai, 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 ai. O que ele está falando aqui em não ultrapasse o que está escrito? Tem muita gente que quando começa a ler a palavra de Deus, começa a questionar muitas coisas. E sim, dentro da palavra de Deus vai ter muita coisa que a gente não entende. Mas Deus não nos chama para nós entender. Deus nos chama para obedecer, né? Para fazer a vontade dele e confiar nele. Se ele está dizendo que ele é bom, né? Que ele é um Deus de amor. E se ele mostrou isso para nós, lá na cruz. Que nós estávamos debaixo do pecado, mortos, absolutamente mortos. Mortos, completamente mortos. Não havia vida em nós. A partir de Cristo existe realmente vida. Porque tem pessoas que acham que estão vivendo, mas elas estão sobrevivendo. Eu não estou falando de sobrevivência. Eu não estou falando do teu olho estar aberto. Eu não estou falando do teu coração estar batendo. Eu estou falando de vida. Vida mesmo, sabe? E a única vida, ela existe em Cristo, né? Então, quando ele fala que irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Vai ter coisas que a gente não vai entender. E às vezes, hoje eu entendo que a humanidade ela quer saber de tudo, porque quer ter controle sobre tudo. Mas Deus, ele vai lá e muda tudo de novo. Porque quando tu achar que tu já sabe, Deus, ele pode mudar.
Então assim, eu tenho total convicção que aquele carro é preto. E aí Deus daqui a pouco vai mudar esse ângulo e vai fazer com que tu veja uma tonalidade azul. Eu tô falando de uma ideia, de uma coisa aqui hipotética, mas eu tô falando de todos os contextos da tua vida. Eu tenho certeza que aquela pessoa não presta. E aí no outro dia, Deus vai lá, converte ela e ela muda totalmente o coração dela. E tu julgou ela que ela não presta. Mas tu não sabia o que Deus ia fazer, né? Então, que a gente não ultrapasse, né, aquilo que está escrito aqui. Então, se Deus nos chama para não julgar, que a gente realmente possa não julgar. Se Deus nos chama para obedecer, que a gente realmente possa obedecer. Se Deus nos chama para se santificar, que a gente possa realmente se santificar em todo o tempo. Se Deus nos chama para cuidar dos maus pensamentos, para a gente não ter maus pensamentos, que a gente possa realmente pedir para Deus sondar o nosso coração para que a gente não tenha maus pensamentos. Tá fazendo sentido isso para você? A gente coloca um total, né? Se tá fazendo sentido para vocês isso, amém? Se Deus tá falando com vocês nesse momento, se tem algum contexto da tua vida, né, que o Senhor ele precisa trabalhar nesse contexto de não ultrapasse o que está escrito. Não queira entender aquilo que não está escrito. Se não está escrito, se não é revelado, né? Então, o que está no coração do outro, eu não tenho como ter acesso, né? Então, eu não tenho acesso àquilo que a pessoa é, eu não tenho acesso ao que a pessoa pensa, eu não tenho acesso ao que ela sente. Então, como eu vou condenar aquela pessoa e julgar? E esse é o motivo pelo qual o Senhor ele nos chama para não julgar. Porque é errado. Vai sempre estar errado. Nós não temos esse acesso. Então, como é que eu posso dizer algo que eu não tenho acesso? Eu não tenho acesso. Você entendeu que você não tem acesso? Não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. Somente Deus tem acesso. Então, como que eu vou falar algo sobre algo que eu não conheço? Eu desconheço. É a mesma coisa eu pegar e dizer, nossa, pilotar avião é muito legal, aqueles botão, primeiro tu é um, depois o outro, e a sensação, mas eu não conheço porque eu nunca pilotei um avião. Eu não conheço, e eu tô falando sobre aquilo ali que eu não conheço. Então não dá pra gente falar sobre o que a gente não conhece, tá? Então aqui o não ultrapasse o que está escrito é... Não queira ser Deus, né? Não queira ser Deus. Porque vai ter coisas que somente Ele vai ter acesso, né? E a própria palavra vai dizer, né? Quando que vai chegar, né? Muito se fala sobre o fim dos tempos e existe as pessoas falando sobre, mas a verdade é que só Ele, só o Pai, só Deus é quem sabe. E olha só que interessante aqui o que Deus está falando para mim, ó. Se o Filho, que é Jesus, está em Deus e Deus está nele, né? Deus o sabe, o Filho não sabe. Quem dirá nós, que nós estamos no Filho e o Filho está em nós? Não tem como nós. Se tivesse no Filho, talvez a gente poderia ter acesso, porque nós temos acesso ao Filho. Mas como nem está no Filho, mas sim está no Pai, a gente não tem acesso. Porque nem para o Filho foi revelado. Glória a Deus, papai. Aleluia, Jesus. Grande és tu, Senhor, que se revela, Pai, em todo o tempo. Gente, essa madrugada eu vou falar. Foi uma madrugada que era 2h17 da manhã, o Senhor já me acordou e começou. Oh, meu Pai amado. E eu não consegui mais dormir, gente. E Deus falando, revelando. Olha, eu até quero passar pra não estar aqui. Eu vou pegar o que Deus me falou, um negócio aqui. E eu até quero compartilhar com vocês. Olha só, quando eu me faço serva como Jesus, o mundo se torna meu servo. Foi muito louco isso aí, meu Deus do céu, mas faz todo sentido. Porque quando eu começo a servir como Jesus serviu, né, salvando pessoas, falando a palavra de Deus, né, para que o Senhor possa salvar aquelas pessoas ali, sendo usada por Deus, quando eu tô servindo, é um negócio muito doido, como tudo começa a acontecer de uma forma avassaladora, rápida, em todos os sentidos da nossa vida. Começa a transbordar um negócio dentro da gente. E eu tô falando de, sim, a riqueza física, material, ela também acontece. Mas é uma riqueza celestial também que começa a ser derramada sobre a nossa vida. Então, realmente,
Exatamente isso daqui é muito verdade. Então, quando eu me faço servo, como Jesus era, né? O mundo se torna meu servo, porque é como se o mundo começasse a trabalhar para nós. É como se algo começasse a ser jorrado sobre a nossa vida, infinitamente. Como se as bênçãos dos céus começassem a ser derramadas sobre nós. Meu Deus. E amém, né? Porque hoje eu vou até às 23, Deus. Hoje tu vai ser meu sustentador em nome de Jesus. Ai, vou continuar assim. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Então, que a gente não possa, né, se orgulhar. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa... Que Deus só dá de chibata na gente, né? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Você não tem um nariz se tu não recebeu, se tu não tem um coração se tu não recebeu, tu não tem dinheiro na tua conta se tu não recebeu, tu não tem um computador, uma casa se tu não recebeu Jesus. E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse, né? Tem gente que quer governar o dinheiro, né? Ai, gente, tô com um mamão aqui na minha frente, eu vou comer um mamãozinho aqui. Que me deu fome. Eu tinha muito esse pensamento de que eu conseguia as coisas, eu fazia as coisas. Eu que fui no trabalho, eu que conquistei o cliente, eu que vendi, é meu dinheiro. Eu tinha muito esse pensamento, gente, antes de ser crente. E é um pensamento que hoje, nossa, eu olho para cada detalhe assim, ai Deus, obrigada por isso, ai Deus, obrigada por aquilo, porque tudo vem dele. É somente ele que permite que o nosso ar entre nas narinas. Se ele quiser agora fazer um pare ar, o ar para. Eu acho que você não entendeu, se você ainda tem esse tipo de pensamento, de que qualquer coisa que você tenha não venha do Senhor. Que você se vanglorie em você mesmo de achar que o teu nariz é teu. Porque ele não é. Obrigada, Jesus, por todos os dias eu ter um nariz que o Senhor me empresta para eu respirar aqui nesse planeta, né? Esse é o nosso pensamento. Obrigado, Jesus, porque tu me coloca em cada lugar, é o lugar certo para eu estar. Ontem na estrada, gente, eu fui viajar, né? E teve vários percursos assim que estava parado, né? O caminho. E obrigada, Jesus. Obrigado por esse parar aqui, porque eu sei que o Senhor está movendo algo para acontecer perfeito. Tudo está no comando dele, tudo está acontecendo porque ele quer. E quando a gente aprende realmente a entregar tudo para Deus, a gente também aprende a agradecer a tudo. Porque eu só consigo agradecer aquela pausa ali no trânsito, porque eu sei que é Ele que está fazendo e eu confio 100% na obra de Deus, né? Porque Ele é perfeito. Então, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, ao invés de ficar falando, ai meu Deus do céu, ai que trânsito de M, né? Ai que saco, esse cara que não anda, que me torna murmurador, reclamador e que me distancia do Espírito Santo de Deus. Porque, gente, vocês têm que entender que o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então, ele não vai querer entrar num lugar onde tem murmuração, onde tem palavrão, onde... Não, o Espírito, ele se entristece, ele se distancia. Então, se a gente quer trazer o Espírito para perto da gente, que a gente possa ser esse templo sagrado. Porque é isso que está escrito na palavra de Deus. Nós lemos isso ontem, nós somos o templo sagrado do Senhor. E é aqui que Ele quer habitar. Então que a gente possa fazer uma casinha bem decorada para Ele vir fazer morada. E essa casinha bem decorada é de boas palavras, de bons pensamentos, de boas ações, de bons sentimentos. É aquilo que diz nos mandamentos do Senhor. Que nós sejamos obedientes a tudo aquilo que Ele nos fala. E, gente, eu vou dizer, isso não é para Deus. Deus já tem toda a glória que Ele precisa. É nós que precisamos disso. Porque é para nós vivermos em paz. É para que nós possamos experimentar um pedacinho do que é Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai amado. Glórias a Ti, Senhor. É pra gente viver isso.
Porque isso é o que ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que servem a ele, para aqueles que obedecem a ele. Mas para isso a gente precisa obedecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Então, tudo que a gente tem é do Senhor. Outro dia o meu irmão falou assim pra mim, eu vou vender XPTO, coisa errada, né, que não agrada ao Senhor, mas eu dou o dízimo. Ela falou assim, então se vão comprar mesmo, que comprem de mim, que sou dizimista. Ela falou assim. E naquele dia eu não falei, mas Deus tem me incomodado porque eu não falei. E eu vou falar com essa pessoa essa semana. Já programei. Inclusive essa madrugada o Senhor estava lá batendo de novo na minha porta, falando, olha que tu não falou. Amém, Jesus. Glórias a Deus, né? Às vezes a gente tarda para obedecer, já é desobediência. Então, em nome de Jesus, hoje isso vai ser falado. Por quê, gente? Porque Deus, ele não precisa do teu dízimo. Se foi ele mesmo que te deu o dízimo. Então, para que ele vai precisar desse dízimo? Ele tá te treinando em tu entregar esse dízimo. Pra treinar tu ser uma pessoa fiel. Treinando a tua fidelidade. Mas ele não precisa do teu dízimo. Quem dirá um dízimo vindo de uma coisa que é errada tu fazer? Né? Então... meu pai amado, como a gente precisa aprender, né? E é isso. Vamos lá no 8, então. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Glória a Deus, ele está falando de um outro tipo de reinado, né? Porque me parece que Deus nos colocou, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Não somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Misericórdia. Quando somos amaldiçoados, abençoamos quando perseguidos, suportamos quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. E é verdade, gente, meu pai amado. Imagina que a gente tem hoje muitas partes, né, do mundo que tem pastor sendo preso. Isso ainda continua acontecendo. Apóstolos sendo presos, né? Porque aos olhos do mundo, né? E aqui ele tá falando de reis, mas a gente pode falar tanto de governos, né? Que criam leis contra, vamos dizer, né? O que tá na palavra de Deus e contra a vontade do soberano, né? E a gente vê a entrega, né? De muitas pessoas que estão sendo realmente açoitadas, né? Como o Senhor foi açoitado. E glória a Deus por isso. A própria palavra vai dizer a felicidade em ser açoitado, porque grande será o seu galardão no céu. Então a gente não tá falando mais de salvação. Salvação é uma coisa, gente. Galardão é outro. Então aqui ele tá falando, olha só, né? Vocês não enxergam aquilo que a gente faz. A gente tá fazendo a única coisa que serve nesse mundo, que é servir ao nosso Deus. É erguer o reino que sustenta todas as coisas. É promover aquilo que é a única coisa que pode nos trazer vida. E ainda assim, vocês, né, não nos apoiam, não nos dão comida, não nos dão bebida, porque foram pessoas que entregaram a vida inteira para Jesus. Que vamos pegar aí a questão ali do pastor, né? Às vezes tem gente, que fala, nossa, esse pastor tá andando de carro. Cara, ele entregou a vida, né? Tem muito pastor que entregou a vida, que não faz mais nada, só prega. Entregou a vida pro reino de Deus, né? Então, como que ele não pode andar bem? Ele deve de andar bem. Nós devemos de honrar isso, em nome de Jesus, né? Então aqui a gente tá vendo algo que tá acontecendo, que é o desprezo, né? De tipo assim, a grande coisa foi tu que escolheu, vai pregando aí, tu não tem que ganhar nada.
Isso é o que acontece, ainda nos tempos hoje, né? Vamos continuar lá no 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro diverti-los como aos meus filhos amados. Então ele tá falando, não é pra cobrar, não é pra fazer de errado, é falar, olha só, acordem, acorda. Vocês são filhos amados também do Senhor. Vocês também têm acesso ao Pai. Vocês também têm acesso a tudo aquilo que nós vivemos. Mas, né, aqui tem um mas, uma vírgula, eu preciso te advertir, tu tá no caminho errado. E olha só, se não acontecer algo agora, vai acontecer depois. Porque não adianta, gente. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou o mal, vai colher o mal. Não tem como. Mas tu pode até achar que tudo tá acontecendo bem. Eu, por muito tempo, eu achei, não, tá tudo fluindo, tá tudo maravilhoso, porque a minha empresa tava prosperando, porque eu tava realizando todos os meus sonhos materiais. Então eu achava que tudo tava dando certo. Mas chega algum momento que a gente se depara com os bulls na água que fala, né? A gente se depara com a verdade. A verdade, um dia ela vai aparecer. E aí a gente vai ver que a gente estava o tempo inteiro vivendo uma mentira. E dói. Então realmente eu oro para que Deus ele possa se revelar o mais breve possível, o mais profundo que puder, em nome de Jesus, para acelerar todo e qualquer processo de todos os irmãos. Em nome de Jesus eu oro para que realmente a gente possa obedecer a Deus o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido a gente obedecer, mais rápido a gente vai ter aquilo que nunca ninguém vai poder te tirar, porque aquilo que Deus te tirou, aquilo que Deus te entregou, Ele não tira. Mas aquilo que Satanás colocou nas tuas mãos, como uma ilusão, a filosofia vai chamar de Maia, né? Aquela ilusão de tu ter qualquer coisa vai ser tirada no dia que a verdade aparecer. Amém? Então que a gente já possa estar firmado na rocha, que a gente já possa começar a construir a nossa vida em cima dessa rocha, que é Cristo Jesus. E para isso a gente precisa seguir os princípios. Amém? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Lá no 15, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve. Se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Oh, glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Deus também tem vara. Deus também tem chibata. Se prega muito hoje um evangelho romântico, né? Que Deus é amor, né? Mas Deus também é fogo consumidor. E glória a Deus por isso, porque o fogo consumidor queima todo o pecado, queima tudo aquilo que tá errado, queima tudo aquilo que te leva pra vala, que te leva pra morte, que rouba a tua vida, que destrói a tua vida, que te deixa doente, tendo que tomar remédio, tendo que ter dependência, que não te traz domínio próprio, que tu não sabe nem o que tu tá fazendo, que tu anda no automático, que tu não domina a ti mesmo, né? Então, aqui, o que ele tá falando? Existe vara, existe sim correção, e graças a Deus que existe correção. Eu peço todos os dias, Pai, tu que é meu mestre, me ensina. O que tu tens pra me ensinar hoje? Porque eu quero ser corrigida. Porque se eu achar que eu já sei tudo, eu já não sei de nada. Então, eu tenho que entrar no meu dia com a
com a pressuposição de que tem algo para eu descobrir hoje, que tem algo hoje para eu aprender. Porque se eu tô achando que eu não tenho nada hoje para aprender, eu já tô entrando do pressuposto de que eu já sei tudo. Mas eu não sei. Então que a gente realmente possa se colocar humildemente, né? Pra Deus, o que tu queres me ensinar? Cara, não tem um dia que eu não passo por alguma situação que eu não pergunto pra Deus isso. O que tu quer me ensinar, Senhor? Porque não tem um dia que a gente não tá se relacionando com alguém. E todo relacionamento, a palavra de Deus ela vai dizer que ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, quando Deus uniu duas pessoas, ele já tá com o propósito ali de tu aprender alguma coisa. Não tem nenhuma pessoa que vai passar pela tua vida que ela não vai te ensinar alguma coisa, ou que tu não vai ensinar algo pra ela. Até um jumento ensina. Então, como que uma pessoa que Deus colocou na tua frente não vai estar te ensinando alguma coisa? Então, que a gente possa se colocar humildemente, né, pra Deus, o que hoje, aqui, nesse lugar, com essas pessoas, o Senhor tem pra me ensinar, né? E aqui ele tá falando, tipo, porque o apóstolo, a função do apóstolo, né, é levantar as igrejas e também é cuidar dessa igreja depois, é manter essa igreja, né? Então, vamos dizer que ele levantou lá um pastor, ele vai olhar para aquele pastor, tá fluindo conforme a palavra de Deus, não tá? Então, ele, o apóstolo aqui, ele precisa realmente lapidar, né? Chamar atenção naquilo que precisa, que não tá em concordância com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar pra gente encerrar. Já é 6h25. Pai amado, obrigado, Senhor, pelos apóstolos, Deus, que tu levantou, Pai. Levanta mais apóstolos, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai, nós perecemos, nós queremos, Senhor, nós desejamos, nós precisamos, Senhor, de mais apóstolos, Senhor, em nome de Jesus, apóstolos fiéis, Senhor, apóstolos cheios do poder de Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. O reino de Deus, a tua palavra mesmo está escrito aqui, ó. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Aleluia, Deus, que o teu poder seja estabelecido, Senhor, em nome de Jesus. Nas igrejas, Pai, nas casas, Senhor, nas empresas, Deus. Em nome de Jesus, que nós nos apoderamos, Senhor, daquilo que o Senhor conquistou, Senhor, para nós, lá na cruz do Calvário, Deus. Onde o Senhor morreu, Pai amado, venceu, Senhor, a morte, ressuscitou, está vivo conosco, em nós e através de nós, Pai amado. Teu Espírito está, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. O Teu Espírito está nos ensinando, nos lapidando, está queimando, Senhor, todo o pecado, Senhor, avivando-nos, Senhor, em todo o tempo, Pai. E por isso nós te louvamos, e por isso nós te agradecemos, Pai, porque Tu que faz essa obra, tudo vem de Ti, Pai. Tu és aquele, Senhor, Salvador das nossas vidas, que traz do invisível para o visível, Senhor. Por isso nós oramos hoje, Deus. Traz do invisível para o visível, Pai amado. Aquilo que falta, Pai, para sermos santificados nesse dia, para seguirmos a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta, Senhor, o Teu Espírito Santo em nós e através de nós, Pai. Que o Teu caráter, Senhor, ele seja manifestado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para cada um, Senhor, que está aqui hoje. Pai, sonda o coração, Senhor. Vai mais lá no profundo, Senhor, nas raízes, Jesus. Pai, se tiver galhos a serem cortados, corta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aqueles galhos que estão secos, Pai. Aquilo que não serve mais, Deus. Poda, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Restabelece, Senhor, o Teu reino. Restabelece, Senhor, o Teu caráter. Restabelece Teu Espírito Santo, Senhor. Restabelece a comunhão, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para cada coração aflito, para cada coração ansioso, Deus. Em nome de Jesus, Pai, Tu tens, Senhor, com a Tua mão poderosa, Senhor, o poder de tornar, Senhor, esses corações em paz, Senhor, alegres, tranquilos, mansos, Senhor. Eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, mansidão sobre cada coração, alegria sobre cada coração, a completude do Senhor sobre cada coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Que cada palavra, Senhor, que seja proferida, Pai, em cada boca, Deus, em nome de Jesus, elas sejam as Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Que sejamos um povo santificado, Deus. Em nome de Jesus. A começar por mim, Pai.
A começar, Senhor, por cada casa conectada, a começar por Lajeado, a começar pelo Rio Grande do Sul, Pai, alcançando, Senhor, toda a nossa nação brasileira, Deus, alcançando todo o globo terrestre, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos o teu povo, Pai amado, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.